Boa noite. O programa de hoje vai compartilhar com o público as sugestões de programas para a TV Brasil feitas pelas câmaras temáticas do Conselho da EBC. São temas que abordam profissões, meio ambiente, terceira idade e os trabalhos da recém-criada Comissão da Verdade. As sugestões não se transformam imediatamente em programas. Depois de aprovadas, passam por um longo processo de produção até chegar à tela da sua TV. Enquanto isso, convidamos você a conhecer as propostas e a dar sua opinião através da ouvidoria. A edição de hoje do Público na TV já está no ar. Para se fazer um programa de televisão, o primeiro passo é a ideia. Para se fazer um programa para a televisão pública, o passo inicial é o reconhecimento do interesse e das necessidades do cidadão. As sugestões da Câmara Temática do Conselho Curador foram criadas com base nisso. Conheça agora as outras etapas de produção de programas. Hoje em dia você tem uma reunião antes com todo mundo junto. Senta lá o diretor, o produtor, o roteirista, o produtor executivo, que na televisão o produtor executivo tem uma função muito importante, que é a função de dar o tom do programa. Você tem a produtora, a pessoa que vai trabalhar com direção de arte, todo mundo senta e todo mundo conversa esse programa, todo mundo idealiza esse programa. O diretor, com seu assistente de direção, com o produtor, eles vão definir, né, como é que vai ser gravado esse roteiro, eles vão detalhar todo esse roteiro, vão falar, então, no primeiro dia a gente vai gravar essas cenas, vai gravar essa parte, né, a gente vai gravar essa entrevista nesse dia, então faz todo um detalhamento desse roteiro e aí começa a gravação. É aí que entra as artes gráficas, que hoje em dia tem muitas artes gráficas, a intervenção de arte gráfica, que a gente já começa a chamar do processo de finalização. Se vai ter alguma animação, além da animação, se você vai ter um tratamento de cor, óbvio que você vai ter tratamento de cor, que hoje em dia tudo tem tratamento de cor, mas se você vai ter algum efeito especial, alguma outra coisa, tudo isso é feito na pós-produção. Muito bem, o programa está pronto para ir ao ar. Mas como fazer isso? Esta é uma questão que sempre chega à ouvidoria. Como fazer para veicular um programa na TV Brasil? Guto Lustosa, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, enviou e-mail para a ouvidoria querendo saber quais os procedimentos para veicular programas educativos na TV Brasil. Ele participa do Grupo Gestos no Espaço Cultural Casa da Árvore e ministra aulas de música e teatro. Além de fazer vídeos educativos com bonecos, As Incríveis Peripécias de Tonho Banguelo é a produção mais recente do grupo e trata da saúde bucal. Tonho, personagem principal, não gosta de escovar os dentes e, no desenrolar da história, os outros bonecos tentam resolver o problema do amigo. E a nossa dúvida consiste no seguinte: de que maneira nós poderíamos estar veiculando esse material numa rede de televisão educativa, numa TV aberta? A TV Brasil ela trabalha com uma grade de coproduções, que nós fazemos parcerias com as produções, com as produtoras independentes, né? Como é que esses programas chegam na nossa grade? Ou as produtoras elas têm um produto já consagrado que caracteriza um produto único daquela produtora, né? Que só aquela produtora tem. Ou é uma produtora que tem um grande acervo, ou tem uma especialidade. Então, essa produtora ela entra na nossa grade e faz uma coprodução com a TV Brasil, enfim. Outra forma de entrar a produção independente na grade é através dos pitchings. Nós abrimos pitchings, que são concursos, né, de formato e conteúdo. Algumas vezes os pitchings são temáticos, outras vezes o pitching pode ser aberto, quer dizer, a produtora oferece algum tipo de produto, já com formato e com tema, e que a gente analisa. E é um concurso. Fora isso, a gente tem produtos, quer dizer, programas na casa, como Tela Digital, que você pode enviar o seu vídeo, que é um concurso. A gente vai para a 3ª temporada do Tela Digital.
E são selecionados esses vídeos dos produtores independentes que fazem parte de um programa, né? Tem o Outro Olhar, que é o jornalismo, que você também pode mandar os seus vídeos para dentro do jornalismo. Então, tem várias formas do produtor independente estar na grade da TV pública. Anote os novos contatos para falar com a ouvidoria. Pelo site do Serviço de Informações ao Cidadão, o endereço é www.ebc.com.br/acesso à informação. Você também pode enviar um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou entrar em contato pelo telefone 0800 644 4244. O Serviço de Informação ao Cidadão da EBC fica no Setor Comercial Sul, quadra 8, Bloco B, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal. E o CEP é 70 333 900. Vamos para um pequeno intervalo. A gente volta já. A Câmara Temática de Direitos Humanos e Cidadania encaminhou a proposta de produção de um programa sobre os trabalhos da recém-criada Comissão da Verdade. A comissão vai apurar a violação dos direitos humanos no Brasil entre 1944 e 1988. A Comissão da Verdade foi instalada há menos de um mês pela presidente Dilma Rousseff e vai investigar a violação aos direitos humanos no país, num período que abrange 2 momentos dramáticos da história do Brasil. Entre as décadas de 1940 e 50, quando o Partido Comunista Brasileiro foi posto na clandestinidade e seus membros foram perseguidos pela truculência do governo do Marechal Dutra. E na história recente, que vai de 1964 a 1985, período obscuro da ditadura militar no Brasil. O tema esteve em discussão nas câmaras temáticas do Conselho Curador da EBC. A ideia dos conselheiros é acompanhar de perto todo o trabalho da Comissão da Verdade e trazer o assunto para um grande debate público. A abordagem do tema não deverá se restringir às informações do Brasil, mas a acompanhar também os processos de julgamento sobre violações de direitos humanos na Argentina, Uruguai e Chile, países que já abriram informações às famílias das vítimas de mortos e desaparecidos políticos. Uma TV pública precisa mostrar para a opinião pública, para os telespectadores, o que se passa não só no Brasil, como pelo mundo. Ele explicar exatamente o que é uma Comissão da Verdade. Por exemplo, conhecer a Comissão da Verdade na África do Sul, que teve um papel fundamental para a África do Sul ser transformado num novo país sem o apartheid, o odioso apartheid. Os conselheiros também defenderam capacitação dos jornalistas das rádios, agência de notícias e TV Brasil, não só para tratar da violação dos direitos humanos, mas também de violência contra mulheres, negros e indígenas e pessoas portadoras de deficiência. Tanto a questão da violência doméstica como a questão da acessibilidade é desconhecido ainda, né? É uma questão desconhecida, são questões desconhecidas. Então é necessário que o jornalista saiba até como encarar, como perguntar e como informar esses segmentos. Tem que haver uma qualificação, uma habilitação, uma preparação para que aqueles termos antigos, preconceituosos, pejorativos, fiquem no passado e fora da construção da comunicação contemporânea. A proposição de programas para a TV Brasil é pautada na necessidade e no direito que o público tem de ser informado sobre o que é relevante para a vida em sociedade. Você sabe, por exemplo, o que está levando para casa quando faz a feira? Levantamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária mostra que o Brasil utiliza 19% de todos os defensivos agrícolas produzidos no mundo. A concentração dos pesticidas está na mesa dos brasileiros, mas nem sempre o consumidor sabe ou se preocupa com isso. Não vejo muita diferença não, acho que principalmente por conta do preço, entendeu? Que é o primeiro obstáculo que a gente vê com relação ao produto sem agrotóxicos, né? Costuma ser mais caro. Não tenho tempo de olhar, eu vou comprando o que tiver mais em conta.
mas sem agrotóxico é melhor. O desconhecimento da população sobre os prejuízos que os agrotóxicos causam à saúde foram tema de debate na Câmara Temática. As informações sobre o tema são esparsas e insuficientes, destaca a ex-presidente e atual conselheira da EBC. É importante que a população brasileira saiba como que o alimento está sendo produzido e qual a melhor forma de produção de alimentos, que, a meu ver, é da forma orgânica. O custo total da produção orgânica no país foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Os dados são do Censo Agropecuário de 2006, divulgados apenas no ano passado. Apesar de saudáveis, os produtos orgânicos são em média 30% mais caros do que os que utilizam agrotóxicos. Às vezes você acha assim, alguma coisa mais acessível, né? Mas é muito difícil. A difícil equação entre o saudável e o mais barato, sem dúvida, depende de consumidores mais bem informados. Para isso, Ima Vieira propôs a criação de um programa sobre agricultura orgânica para disseminar o conhecimento sobre o assunto. A Câmara Temática de Direitos Humanos e Cidadania sugeriu um programa voltado para a terceira idade. E uma das recomendações é que o conteúdo não seja saudosista, mas inclusivo, atraindo públicos de diferentes faixas etárias. O Brasil tem hoje mais de 20 milhões e meio de pessoas acima de 60 anos, o que representa quase 11% da população. Para a Organização Mundial da Saúde e para o IBGE, essas pessoas são consideradas idosas. A classificação orienta o planejamento de políticas públicas, apontando, por exemplo, para o frágil equilíbrio da Seguridade Social do país. Do total de idosos, 17,2 milhões são beneficiários da Previdência Social. Quase 84% da população brasileira acima de 60 anos. Esses dados fundamentam investimentos públicos, mas não chegam a influir na forma como as pessoas idosas são tratadas em sociedade. Douglas Kellner, um dos mais importantes teóricos de leitura crítica de mídia dos Estados Unidos, afirma que a cultura veiculada pela mídia ajuda a urdir o tecido da vida cotidiana, que o rádio, a televisão, o cinema e outros produtos da indústria cultural fornecem os modelos daquilo que significa ser homem ou mulher, bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente. Para Kellner, a mídia fornece o material com que muitas pessoas constroem o senso de classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de nós e eles. A programação da TV Brasil não tem um programa específico para idosos, mas contempla o público da terceira idade em muitas produções. Embora não haja na TV Brasil um programa específico para o idoso, a gente tem uma preocupação com ele que permeia toda a programação adulta da nossa grade. Se vocês prestarem atenção, vocês vão sentir a presença do idoso em toda a nossa programação. No próximo bloco, o que o público quer saber da Agência de Notícias e do Sistema Público de Rádios. A gente volta já. Veja agora um resumo das manifestações dos leitores da Agência Brasil de Notícias. Na semana de 28 de maio a 4 de junho, a Agência Brasil recebeu 20 manifestações de leitores internautas. Foram 15 reclamações, 2 elogios, uma sugestão, um comentário e um pedido de informação. O destaque da semana foi para a manifestação de Rafael de Souza Nobre, de Manaus. Ele faz uma correção na reportagem Rei da Espanha, diz que brasileiros são bem-vindos ao país. Onde está escrito Brasil Sem Fronteiras, o correto é Ciências Sem Fronteiras, contribuiu Rafael. E ele dá mais uma sugestão. Aproveito para solicitar um modo mais rápido de deixar comentários nas matérias, seja para correções como essa ou para expressar pontos de vista sobre o assunto abordado no texto. Veja também as opiniões sobre o Sistema Público de Rádios da EBC. O contato do público com as rádios do Sistema EBC é muito especial. A Rádio MEC do Rio de Janeiro, por exemplo, recebeu 70 manifestações na semana. Em 30 das manifestações, os ouvintes foram pessoalmente à emissora.
As rádios, elas têm uma central do ouvinte que recebe cartas, e-mails e também, principalmente, ligações telefônicas. E por essa central, nós centralizamos o contato, principalmente da Rádio Nacional da Amazônia e da Rádio Nacional de Brasília. As manifestações sobre a TV Brasil incidem mais sobre a programação. Na semana de 28 de maio a 4 de junho, a TV Brasil recebeu 42 manifestações de telespectadores. Foram 8 reclamações, 19 elogios, 7 sugestões, 3 comentários e 5 pedidos de informação. Na semana, o destaque foi para o número de elogios, que superou o de outras manifestações. As produções elogiadas foram Cara e Coroa, Ver TV, Caminhos da Reportagem sobre os remanescentes de quilombos. A reportagem mereceu elogio da Fundação Cultural Palmares. Destaco a coragem para dar visibilidade aos remanescentes de quilombos. Um tema desta dimensão é prerrogativa de emissora pública. Sigam neste caminho que a nação os acompanhará, disse o presidente da entidade. Também receberam elogios os programas Sem Censura, Estúdio Móvel e todas as produções que retratam o tema da África. A telespectadora Maria Anita de Alvarenga, do Rio de Janeiro, diz que é telespectadora assídua da TV Brasil e que viu nas reportagens da TV um meio de ampliar com seus alunos a discussão sobre o continente africano a partir de uma visão contemporânea do assunto. Samba na Gamboa também recebeu elogios. O telespectador Marcelo Duarte parabeniza a TV Brasil pelo programa e diz que a produção traz muita alegria para quem gosta de samba. Pois eu já sei que o perigo vai sempre tentar dar um corte, mas a minha sorte anda sempre comigo. O Samba na Gamboa é feito com muito carinho para você, nosso público fiel, que manda sugestões e vem fazer parte da plateia. Para você, vai o meu muito obrigado. Anote os novos contatos para falar com a ouvidoria. Pelo site do Serviço de Informações ao Cidadão, o endereço é www.ebc.com.br/acesso à informação. Você também pode enviar um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou entrar em contato pelo telefone 0800 644 4244. O Serviço de Informação ao Cidadão da EBC fica no setor Comercial Sul, quadra 8, bloco B, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal. E o CEP é 70 333 900. Por hoje é só. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Uma boa noite e até lá.